Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de abril. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorroga por mais 60 dias o inquérito que apura declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, com a propagação de notícias fraudulentas sobre a vacinação. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O plenário do Supremo retoma julgamento de ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. STF decide que servidores públicos do Distrito Federal não podem substituir trabalhadores grevistas de empresa privada. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que Lei Maria da Penha pode ser usada em caso de violência contra mulher trans. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura declarações do presidente Bolsonaro sobre a Covid-19. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem os detalhes sobre esta decisão. Boa noite, Viviane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Olha, o inquérito investiga se o presidente da República teria disseminado desinformações numa live durante a pandemia, ao dizer que relatórios do governo do Reino Unido mostram que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 desenvolveram AIDS. Bolsonaro também falou que, com base em estudo do médico imunologista norte-americano Anthony Fauci, a maioria das pessoas, das vítimas da gripe espanhola, não morreram de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por mais 60 dias para a continuidade das investigações. Na mesma decisão, o ministro autorizou a Polícia Federal requisite do Google Brasil cópia integral da live do presidente Bolsonaro no YouTube, no prazo máximo de 10 dias. Cadu. Obrigado, Vivi. E o plenário do STF retomou o julgamento de ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. Criado em 2004, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM, foi estruturado para enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, tendo ações articuladas em torno de 3 eixos temáticos: ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento às atividades produtivas sustentáveis. Em 2020, chegaram ao Supremo 2 ações que tratam desse tema. Na ADPF 760, 7 partidos políticos pedem que a Corte determine à União e aos órgãos e às entidades federais competentes que executem de maneira efetiva o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, a Rede Sustentabilidade questiona suposta omissão do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Ministério do Meio Ambiente em coibir o desmatamento na Amazônia. O partido pede que o STF determine às autoridades a promoção de ações concretas com esse objetivo. No primeiro dia de julgamento conjunto dos 2 processos, em 30 de março, representantes dos autores das ações alegaram que o poder público brasileiro tem sido omisso na defesa do meio ambiente e na preservação do bioma amazônico. Segundo as agremiações, a matéria demanda urgência em benefício de toda a sociedade, já que a situação se aproxima do ponto de não retorno, nível crítico de desmatamento, que, se for alcançado, não poderá ser superado. No segundo dia de julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra as ações. A relatora dos 2 processos, ministra Carmen Lúcia, começou o voto traçando um panorama histórico sobre o aumento do desmatamento na floresta amazônica. Para a ministra, a cupinização democrática corrói as instituições. O que são esses cupins? O cupim do autoritarismo, o cupim do populismo, o cupim de interesses pessoais, o cupim da ineficiência administrativa, tudo isso junto a construir um quadro que faz com que não se tenha o cumprimento objetivo garantido de conteúdo da matéria constitucional devidamente assegurada.
Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia apresentou um vídeo mostrando a degradação da floresta. Hoje já são 20% da área original da floresta destruídos. A ministra Carmen Lúcia afirmou que, de fato, há uma redução significativa da fiscalização e do controle do desmatamento na Amazônia, como foi apontado pelos autores das ações. O que se tem é a aparência de algo que não se volta ao cumprimento dos objetivos de eficiência administrativa fiscalizatória, constituindo o que eu estou chamando de um engodo administrativo e que o Guterres chamou de um descumprimento de tarefas. E mencionei antes o estado teatral em matéria ambiental. Faz-se de conta que faz algo e, como de forma extremamente contundente, disse o secretário-geral da ONU, é mentira. Portanto, é fundamental observar os resultados atingidos nas operações de fiscalização e não apenas a quantidade de operações realizadas, porque elas não refletem o trabalho com vistas ao que se põe e que se pode comprovar documentalmente. A relatora também ressaltou que não está havendo um plano cumpridor da Constituição. Compete a este Supremo Tribunal Federal, é seu dever, assegurar o cumprimento da ordem constitucional com a observância do princípio constitucional da prevenção para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a proibição do retrocesso ambiental, do retrocesso de direitos fundamentais, enfim, do retrocesso democrático. Válidas constitucionalmente são as políticas públicas comprovadamente aptas a antecipar e reduzir riscos de danos ao meio ambiente, o que não se prova com as providências adotadas até aqui pelo governo federal. E a sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia aceitou o argumento dos partidos de que existe um estado de coisas inconstitucional no Brasil nessa questão ambiental. E por isso ela votou pela procedência das ações e ainda determinou que em um prazo de 60 dias, o governo federal e órgãos competentes apresentem um plano completo e efetivo de combate ao desmatamento na Amazônia. Na sequência da sessão, o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi suspenso. No fim da sessão, o presidente ministro Luiz Fux adiantou que amanhã vão ser julgadas as outras ações que estão na pauta sobre essa questão ambiental. Cadu. Obrigado, Marta. E só para lembrar, inclusive, nós teremos amanhã a continuação da pauta ambiental em mais uma edição do Direto do Plenário. E o Supremo formou maioria para prorrogar a suspensão dos despejos e desocupações em áreas rurais e urbanas até 30 de junho, em razão da pandemia da Covid-19. A ação foi apresentada ao STF em abril do ano passado pelo Partido Socialismo e Liberdade. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu ao pedido e suspendeu esses despejos por 6 meses. Por 2 vezes ainda houve prorrogação de prazo. Ao definir um novo limite, 30 de junho deste ano, Barroso afirmou que a pandemia ainda não acabou, apesar da melhoria no cenário. A decisão monocrática foi levada ao plenário virtual e, há pouco, os ministros formaram maioria para referendá-la. O julgamento termina no fim da noite de hoje. Em outra decisão, no plenário virtual, o Supremo decidiu que servidores públicos do Distrito Federal não podem substituir trabalhadores de empresa privada que estejam em greve. Os ministros, por unanimidade, mantiveram um dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal que proíbe essa prática. O governo do Distrito Federal alegou que a norma da lei orgânica teria invadido competência privativa do governador para propor leis sobre organização administrativa. Mas o relator do caso, o ministro Nunes Marques, explicou que não é vedado às casas legislativas criar regras gerais de funcionamento da administração pública, desde que se respeite a Constituição e as demais leis. O ministro Nunes Marques ressaltou ainda que as atribuições dos servidores públicos são estabelecidas por meio de lei e dizem respeito à prestação de serviço para o Estado. Por isso, sua atuação em atividade privada caracteriza desvio de função. Todos os demais ministros acompanharam o relator. Veja a seguir, STJ decide que Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência contra a mulher trans. Voltamos em instantes.
TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Por unanimidade, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também e a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Com esse entendimento, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da Lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da Lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator ministro Rogério Schietti Cruz apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido da Tecnip Brasil do Rio de Janeiro para não ter de pagar a um gerente de projetos o valor correspondente às ações da empresa. Ele teria direito de adquirir os lotes se não tivesse sido dispensado sem justa causa. O gerente de projetos foi contratado em 2007 e dispensado sem justa causa em 2013. Na ação trabalhista, o profissional disse que a Tecnip se recusou a pagar as ações previstas no contrato de trabalho por causa da demissão. O ex-empregado alegou que, segundo a norma da empresa, o benefício só poderia ser negado em decorrência de dispensa por justa causa. Assim, ele buscou a Justiça do Trabalho para ter acesso ao pagamento das ações. A empregadora apresentou argumentos de defesa. Disse que o sistema chamado Stock Option Plan é um plano que garante a alguns empregados a possibilidade de adquirir lotes de ações, mas apenas após um período de carência. No caso específico, apontou que havia a mera expectativa de direito do gerente e que a compra não seria permitida, já que ele não trabalhava mais na empresa no período de carência. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reconheceu a validade do período de carência estabelecido pela empresa, porém, entendeu que se trata da chamada condição potestativa ou unilateral, vedada pelo artigo 122 do Código Civil. O artigo 22 destaca que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Ainda de acordo com o TRT, a empresa não pode usar um instrumento da dispensa para impedir a compra das ações. Sob esse fundamento, a Tecnip foi condenada ao pagamento das ações no valor de mercado da época. A empresa recorreu e o caso chegou ao TST.
O relator, ministro Augusto César, ressaltou que a carência é permitida. Entretanto, a cláusula que autoriza o fim do contrato de forma imotivada é condição meramente potestativa, como havia destacado o TRT. O que eu estou a afirmar é que o período de carência estabelecido na stock option corresponde a uma condição suspensiva a priori lícita, mas a cláusula específica que nesse contexto estaria a permitir que a empresa rompesse imotivadamente o contrato e assim frustrasse a aquisição das ações, revela-se condição meramente potestativa. Põe entre parênteses aqui na emenda. Seria diferente se tratássemos, exemplo Grácia, de pedido de demissão, dispensa por justa causa ou ao menos motivada. Além disso, fecho parênteses, além disso, a Corte Regional tem razão quando, ao remeter a temática também ao artigo 129 do Código Civil, está a sinalizar em obter dicto que, mesmo na hipótese de ter tal condição como lícita, ainda assim se a teria por verificada, pois seu implemento teria sido obstado maliciosamente pela outra parte. Assim, a sexta turma do TST negou o pedido da empresa, que pretendia não ter de pagar as ações ao ex-empregado. A decisão foi unânime. E veja a seguir, o Estado de Pernambuco é impedido de usar verba do Fundeb para pagamento de inativos. A gente fala sobre esta decisão no próximo bloco. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Pernambuco continua impedido de usar a verba do Fundeb para o pagamento de inativos. O recurso apresentado pelo Estado foi negado pelo Tribunal de Contas da União. Os Ministérios Públicos Federal e de Contas em Pernambuco destacaram o risco de uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para possível pagamento de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência do Estado de Pernambuco. O pagamento afronta a lei federal conhecida como Lei do Novo Fundeb. No voto, o relator, ministro Valton Alencar Rodrigues, destacou que o Estado recebeu valores da complementação da União ao Fundeb e, por isso, a competência para a fiscalização dessas verbas é do TCU e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A Advocacia Geral da União renovou o compromisso com a agenda ambiental na administração pública. A Advocacia Geral da União aderiu mais uma vez à agenda ambiental na administração pública. A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente voltado à promoção de práticas de responsabilidade socioambiental do governo federal. Para cumprir o plano de trabalho da agenda, a AGU vai executar ações de melhoria do desempenho socioambiental e dar continuidade à implementação de práticas sustentáveis. A Advocacia Geral da União vem desde 2014 atuando sistematicamente na promoção da sustentabilidade ambiental, por meio de iniciativas como a Agenda Ambiental da Administração Pública, que teve sua primeira adesão em 2008, o Programa Instalações Eficientes e Sustentáveis, em 2013, e o Plano Gestor de Logística Sustentável, o PLS, em 2014. Como a AGU já desenvolve programas de ações sustentáveis, com destaque para o PLS, os projetos serão somados e integrados. Dentre as ações previstas na A3P estão a inclusão de cooperativas de recicláveis na gestão de resíduos de todas as unidades da AGU. A Advocacia Geral da União também deverá realizar um diagnóstico socioambiental da instituição e firmar parcerias com instituições de ensino para promover cursos na área ambiental. O objetivo da A3P é orientar gestores públicos na economia de recursos naturais, rever padrões de consumo na administração pública e incorporar práticas sustentáveis. A adesão à agenda já está valendo e tem o prazo de 5 anos. A coleta seletiva solidária, que possui ecopontos instalados em várias unidades da AGU, para o descarte de materiais como vidro, papel e eletrônicos, será expandida.
Essas iniciativas de reciclagem ratificam o comprometimento da AGU com o meio ambiente, destinando corretamente esse material, bem como com a sociedade, pois colabora para gerar renda para os trabalhadores formalmente organizados em associações ou cooperativas que têm na reciclagem a base do seu sustento. Agora a gente fala sobre a justiça eleitoral. A eleição suplementar na cidade gaúcha de Garibaldi foi o primeiro laboratório para especialistas em tecnologia que querem melhorar o processo eleitoral. Entre eleitores e mesários, este grupo está de olho em tudo. Faz anotações, debate, mas eles não estão lá para votar. São especialistas em busca de soluções para melhorar o processo eleitoral. O objetivo, reduzir os custos sem comprometer a agilidade, a transparência e, principalmente, a segurança. O Tribunal Superior Eleitoral e a Universidade de São Paulo fecharam um acordo em outubro do ano passado para trabalhar nessa missão. E o grupo veio ver de perto a eleição suplementar para a Prefeitura de Garibaldi. A cidade da região serrana do Rio Grande do Sul tem aproximadamente 25.500 eleitores. São 79 sessões espalhadas em 34 locais de votação. Esta é a primeira vez que a equipe da parceria entre a USP e o TSE visita um município com o objetivo de avaliar de perto e na prática o andamento das eleições. A ideia de vir acompanhar uma eleição é exatamente isso. Tanto poder observar e identificar pontos de melhoria no processo atual, quanto validar ou não ideias que a gente está discutindo dentro do grupo de trabalho para ver a viabilidade de aplicar ou não. O grupo acompanhou a preparação das urnas, a impressão da zerésima, a votação em várias sessões e o encerramento com a impressão dos boletins de urna e a apuração, que terminou com a vitória do candidato Sérgio Quesini, do PP. É muito importante para a gente ter essa visão, entender toda a complexidade do processo eleitoral. E aí, a partir disso, pensar em potenciais pontos de melhora, né? O grupo de trabalho se reúne toda semana para discutir melhorias. Mas, durante uma votação de verdade, é possível conversar com eleitores e mesários sobre novas ideias. Cara, eu acho que é uma ideia fenomenal, né? Porque eles estão se tirando do seu lado de conforto e vindo até aqui, entende? Estão vindo até nós para saber como melhorar algo que eu confesso que já está bem acessível, entende? Você está em loco é muito importante, porque você observa na prática ali, né? Não é como alguém que está atrás de uma câmera num estúdio e fala uma coisa que ele não está observando. Aqui a gente consegue constatar no local da votação e até ver os problemas que o eleitor, né, enfrenta na prática. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Armínio José Abreu e Lima, acompanhou a votação e o trabalho da USP e do TSE em Garibaldi. Essa presença do TSE e da USP aqui em Garibaldi, nessa renovação de eleição, é algo muito bom que tenha ocorrido e seguramente vai dar frutos valiosos para o nosso processo eleitoral, para o aprimoramento dos nossos sistemas, dos nossos procedimentos. É uma coisa que a gente, da Justiça Eleitoral, tem sempre em vista, que é melhorar o trabalho com mais segurança, né, de mais conforto e com menos custo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.